E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas pra contar. Acabou, é isso. E aí, galera? Todos bem? Como vocês estão? Eu estou ótimo. Meu nome é Roberto Carlos, professor Roberto Carlos de História. Vamos a mais um mergulho na história, dessa vez na história do Brasil. Voltamos à história do Brasil, ou mantemos, né, essa sequência de acontecimentos que vão compondo, né, que vão determinando o nosso presente, né, a constituição desse país no presente. Aquele ditado, estudar o passado para compreender o presente, é uma coisa parecida. Vamos lá, sem mais delongas. Bem, pessoal, a aula de hoje é sobre a Era Mauá. Por que essa Era Mauá, ou Irineu Evangelista de Souza, merece uma aula? O Barão de Mauá merece uma aula, porque foi um personagem importante, né, nessa trajetória brasileira, principalmente no que diz respeito à industrialização brasileira, um dos personagens mais importantes, né, por ter sido muito arrojado, né, muito empreendedor, e acabou trazendo uma configuração diferente, né, uma nova configuração para aquele momento ali, né, de processo de industrialização do Brasil. E o que a gente precisa saber sobre esse período, alguns aspectos, né, alguns acontecimentos, algumas ocorrências que determinaram essa instalação de indústrias, o que possibilitou, o que facilitou, o que dificultou, enfim. Vamos entender então o que foi a Era Mauá. Então essa Era Mauá, vamos por partes, né? Bem, o Barão de Mauá, ele surge, né, ou seja, ele ganha notoriedade a partir de um contexto. Vamos trazer primeiro quem foi Barão de Mauá, né, para a gente entender. Primeiro ele era político, industrial, né, ele era gaúcho, e aí então chega ao Rio de Janeiro com várias ideias diferentes, com um empreendedorismo notável. Nesse contexto, o panorama, então, nesse período, começo do século XIX, o panorama que se apresentava era o seguinte: concentração no campo, para não confundirem com outra coisa, concentração rural, trabalho escravo, Tá, esse era o contexto, começo do século XIX. Lembrando, né, começo do século XIX ainda havia a escravidão, trabalho escravo. Essa concentração no campo, era a concentração de toda a atividade, bem como a concentração do interesse. O interesse estava voltado ainda para a área rural, voltada para o campo. Os investimentos giravam em torno dessas atividades, em torno da agricultura. Então isso expressava parte do, vamos colocar assim, parte do atraso brasileiro em relação a
a industrialização em nível mundial? Sim, não que na industrialização o campo não tenha a sua importância, mas nesse momento a concentração, os interesses a fim de investimento era toda direcionada para as áreas rurais, para o campo. Outro aspecto era ainda, se a gente está pensando na concepção do Barão de Mauá, que via o país, sim, muita gente via, né? O país ainda atrasado, né? Com desenvolvimento muito retardado, né? Movimento retardado, né? Um desenvolvimento retardado. Então, esse trabalho escravo por si só já expressava, representava esse argumento, né? Já que, como a gente não se cansa de mencionar aqui, o Brasil foi o último país a manter ainda o regime escravo, né? Isso por si só já é um atraso. Atraso não é só um atraso econômico, né? Isso é um atraso de ordem humanitária, né? Ou no que diz respeito à humanidade, né? Ao ser humano, isso é um atraso, isso é uma falha. Então, aspecto. E quanto à aristocracia? A aristocracia no Brasil naquele momento estava preocupada apenas com o quê? Preocupada com os investimentos em terras, né? Era a marca, ou seja, estava devidamente acomodada a aristocracia, muito mais preocupada com o investimento em terras, bem como a sua própria segurança, né? O que eu quero dizer com isso, com sua própria segurança? O começo do século, né? Como o Brasil, né? Sempre foi marcado por aquelas... lembram-se do finalzinho? Finalzinho é ótimo. Não existe finalzinho. Final, né? O final do século XVIII, inconfidências, conjurações. Então a aristocracia ainda temia, né? Estava sempre temerosa por conta dessas insurgências, revoltas, enfim. Então, preocupação era única. Ninguém pensava, né, que havia uma possibilidade, né, em relação à industrialização, ao próprio estabelecimento, a efetivação do capitalismo nesse país, né? Então essa preocupação com a indústria era mínima, né? E outra, o escravismo era uma atividade, né, das mais lucrativas, mais um fator para gerar esse comodismo, né, nesses aristocratas, enfim. Então, nesse contexto, né, surge a figura do Barão de Mauá, figura proeminente. Está aqui um retrato, né, do Barão de Mauá. Então, foi uma figura importantíssima, né? Dados biográficos, né? Nasceu no Rio Grande do Sul, se mudou para o Rio de Janeiro, né, na sua adolescência, e começou a trabalhar e empresas de importação. Isso pode ter despertado, né, esse fascínio, né, por essa relação de trazer ideias novas, né, de trazer a própria industrialização para o seu país, né? Então, nesse percurso aí, né, da sua vida, ele viaja então para o Rio de Janeiro, é ótimo, ele viaja para a Inglaterra e volta de lá assim, totalmente empolgado, né, com o que viu, né? Ele entra então, ele tem aquele primeiro contato com a sociedade inglesa, né, com a sociedade industrial inglesa, principalmente com a sociedade urbana, né? Lembram? Urbanização é o assunto da geografia, né? Professor de geografia, Paulo Tomás, eu emprestarei nesse momento aqui alguns assuntos da geografia, né? Lembram-se que a industrialização normalmente traz consigo a urbanização. Então, o Barão de Mauá, chegando na Inglaterra, fica fascinado, né, com aquele momento, né, aquela sociedade urbana, sociedade industrial. Então volta para o Brasil cheio de ideias e já começa, então, ele consegue empréstimos, né, e consegue construir um estaleiro naval.
Isso aí foi um grande empreendimento, né, do Barão de Mauá. Posteriormente, né, ele acaba investindo em outros ramos, né, transporte, enfim, bancos. Ele se deu muito bem, né, foi muito bem sucedido em seus empreendimentos, né. Bem, agora o ano é 1844. Para a gente pensar nesse processo de transformação aí, temos aqui, para exemplificar, como foi, o que proporcionou, né, essa situação para que já o Brasil começasse a se encaminhar, né, para o processo de industrialização. Tarifa Alves Branco. O que foi a tarifa Alves Branco? Bem, na verdade, ela favorece muito a produção interna no Brasil. De que forma isso acontecia? É aquela incidência, né, sobre o imposto, né? São questões tributárias. Essa lei, vocês têm que saber isso. Essa lei favorece o percentual, né, do imposto tributado. Então, em contrapartida, aumenta-se o valor para os produtos importados, ou seja, você tem uma diferenciação assim, e o mercado então acaba sendo mais competitivo, né, o mercado brasileiro. Então, o mercado de produção acaba mais competitivo em relação aos produtos, né, que vêm do exterior, e isso acaba mudando os rumos da economia. Outro fator, ele sempre aparece aqui, por que o fim do tráfico, a extinção, né? Meu Deus. Extinção. Porque a extinção do tráfico de escravos contribui para esse momento aí da mudança na estrutura econômica, até nessa... Porque se é encerrado o tráfico de escravos, o volume de investimentos possíveis, né, que eram aplicados nesse tráfico, acaba então sendo transferido para onde? Para onde? Para os setores comerciais, para o setor industrial. Por quê? Porque se investe? Não. Se o comércio de escravos, o tráfico baseado no tráfico de escravos era lucrativo, vamos buscar outra alternativa, né? Buscaria-se outras alternativas. Em 1850, fim do tráfico de escravos, os investimentos acabam sendo transferidos para esse novo setor, né, industrial e comercial. Ainda para favorecer esse período, né, esse efervescente, né, de investimentos na industrialização, temos o Código Comercial, né? O que fazia o Código Comercial? Ele era uma espécie de regulador, ou definitivamente um regulador de transações comerciais. Então, essa combinação de fatores, né, acaba então fazendo com que muitas pequenas empresas, né, e fábricas comecem a surgir, né? Então, principalmente aquelas que acabaram indo para o ramo do couro, do sabão, por exemplo, papel e outros bens de consumo, né? O papel do Código Comercial, então, era regular essas transações comerciais, né? E principalmente para essas companhias que surgiam, né? Para essas fábricas. Como eu mencionei antes, né? Foi um fator importante e sempre foi um momento pontual, importantíssimo em vários aspectos, né? Não só pela visão
de manutenção dos escravos, né, que era para alguns sinônimos de atraso, de retrocesso. E não sei se vocês se recordam, mencionei em uma aula que o fim do tráfico dos escravos, né, tinha os bastidores, né, desse encerramento aí, dessa extinção do tráfico. Ele tem uns bastidores e cabe a nós, a cada momento ele ressurge, para a gente entender as consequências que teve, né, o fim do tráfico de escravos sobre outros assuntos e vice-versa, né? Depois a gente vai entender esse vice-versa, né? Como outros assuntos acabaram tendo interferência sobre o fim do tráfico dos escravos. Vamos conversando a respeito no decorrer. Então, sobre o fim do tráfico dos escravos, esse assunto acaba sendo recorrente aqui nessas aulas, né? Pela importância. A importância não só no Brasil, a importância principalmente para um país que a gente também está sempre citando aqui, desde o processo de colonização, posterior à colonização, ao Brasil colônia, pós-Brasil colônia, a independência do Brasil, a relação da Inglaterra, e aí nesse contexto aqui aparece a Inglaterra novamente, ela está sempre presente, né, de alguma forma na história do Brasil. Como a gente sabe, o fim do tráfico dos escravos era interessante para a Inglaterra, porque a Inglaterra sempre viu, então, a Inglaterra pressionou, né? Havia pressão da Inglaterra para o fim da escravidão. Porque essa manutenção da escravidão era um problema para o crescimento do capitalismo. Bem, de que forma? A ideia era acabar com a escravidão para que pudesse, então, redirecionar, né, esses produtos industrializados O fim da escravidão é interessante porque para redirecionar esses produtos, né, para quem? Para esse contingente, essa quantidade enorme de escravos libertos, né? Não que pós-escravidão os escravos já tinham condições, né, de serem consumidores extremamente ativos, mas seria um processo, né? Então a Inglaterra vislumbrava isso, conseguia já antever essa situação e, logicamente, os britânicos sempre realizaram uma pressão, né, a favor desses movimentos aí, campanhas abolicionistas, palavra complicada sempre. Então, se tornariam então esses escravos libertos o mercado consumidor, além de força de trabalho, obviamente, né? O prospecto, a previsão era essa, né? Bem, ainda sobre o processo de industrialização, logicamente muito influenciado, né, pela própria Revolução Industrial, tudo isso no contexto, né, dessas atividades que foram iniciadas de forma efetiva, né, pelo Barão Mauá. Se inicia então, né, a gente sabe que a industrialização propriamente dita no Brasil, ela tem uma data específica, né, um ano, foi por volta de 1930, e esse período aqui são cerca de 80, 90 anos antes, né, mas acredita-se que esse período começa-se a ensaiar, né, a se anunciar o processo de industrialização no Brasil. Bem, essa ideia da industrialização, muito influenciada pela Revolução Industrial, então o Barão de Mauá, nessas suas
No seu retorno na Inglaterra, né, ele foi uma espécie de visionário, né, nesse sentido econômico, a partir do momento em que os investimentos feitos pelo Barão de Mauá, ele teve incidência, né, ou incidiu sobre vários ramos, o que acabou também, incidência sobre vários ramos, o que acabou também inspirando, né, a própria aristocracia, a então se voltarem, né, para esse investimento na indústria. Então, esses investimentos feitos pelo Barão de Mauá, eles se deram em tantos ramos, e ramos que acabaram gerando, que determinavam essa trama em que se entende como ocorre a industrialização, já que ele investiu em transporte, né, também bancos, ou seja, industrialização, se a gente pegar nos conceitos mais contemporâneos, né, as condições favoráveis para a industrialização, quais são? Emprestando um pouquinho dos conceitos geográficos aí. Você precisa daquela estrutura básica, né? Ou a própria industrialização gera isso. No caso do Barão de Mauá, ele consegue investimentos, né? Seja em estaleiro, e que acaba também tendo desdobramentos sobre vários outros ramos, né? Ele atuou em diversos ramos, dos transportes, banco, etc. Então, esse é o legado que deixa o Barão de Mauá. E por que ele se tornou tão importante assim na história do Brasil, nesse período específico aqui. Como eu disse, um momento, uma fase de gestação aí da industrialização brasileira. Beleza? Conto com vocês, não percam a história de vista, não percam a sucessão de fatos, que esse é o melhor caminho para vocês, então, se situarem desde que a gente começou com essas aulas desde pré-colonial, vocês vão entender que elas estão, eu não vou me cansar de repetir isso, elas estão sempre conectadas, né? Período por período, nada é por acaso, né? Essas divisões, existem essas divisões temporais, cronológicas, mas determinados fatos, determinados acontecimentos não se encerram nessa divisão periódica da história brasileira. Alguns têm implicações sobre outros séculos, sobre outros momentos da história. Beleza, galera? Então, mais uma vez, obrigado. Até a próxima aula aí. Valeu, tchau.